Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta e vamos continuar o estudo dos contratos administrativos. E nesse vídeo vamos estudar a teoria da imprevisão. Então, sem mais delongas, no vídeo anterior nós estudamos a possibilidade de alteração bilateral, né? Estudamos quais foram as hipóteses de alteração, que era a substituição de garantia, o regime de execução, modo de fornecimento e a forma de pagamento. Mas também existe uma outra cláusula, que é a cláusula de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Esse contrato ele pode sofrer alguns danos. Olha só, por exemplo, lá atrás, não sei se você vai lembrar, nós estudamos uma coisinha chamada alocação de riscos. Você lembra o que era alocação de riscos? Eu falei para você que um contrato está sujeito a riscos. Coisas podem acontecer que podem afetar a manutenção daquele contrato. Eu até citei um exemplo da construção de uma ponte sobre um rio e que ocorra uma chuva, por exemplo, não esperada, uma chuva muito grande, que acabe danificando a estrutura da ponte enquanto ela está em sua execução. Isso é um risco? Sim, isso é um risco. Existem outros riscos. Atraso na entrega de taxas por parte da administração, aquisição de materiais de péssima qualidade, o fornecedor não entrega o material no prazo para o contratado, e aí por isso ele acaba atrasando. Enfim, existem vários riscos que podem afetar o contrato. Existem alguns riscos, porém, que a gente vai estudar caso a caso, que também podem afetar o contrato e que, por esse motivo, fazem jus ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, a margem de lucro. A margem de lucro do contratado ela é mantida. E são essas as hipóteses que a gente vai estudar agora. Vamos lá? Voltando então ao nosso mapa, nós temos aqui a alteração bilateral. Vamos estudar os casos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Quais são esses casos? Força maior, caso fortuito, interferências imprevistas, fato da administração, fato do príncipe e outros fatos imprevisíveis ou até previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Tudo isso recebe o nome de teoria da imprevisão. E o nome já ajuda, é imprevisão, são coisas que não dá para você saber, não dá para prever. O primeiro caso é a força maior ou caso fortuito. Ah, professor, qual é a diferença de força maior e caso fortuito? Aqui, para o direito administrativo, para a Lei 14.133, você não tem que saber, não tem essa diferença, tá? Para os civilistas, talvez até tenha uma brigazinha aí. Mas aqui não precisa saber. A gente vai tratar os dois como sinônimos. Força maior e caso fortuito. Eles podem ocorrer por fatos humanos ou fatos da natureza. Exemplos de fatos humanos: uma guerra, uma calamidade pública, uma greve gravíssima, enfim. Ou fenômenos da natureza, como tempestades, terremotos, pandemias, passamos por uma pandemia aí, né? Então, todos esses casos estão alheios à vontade tanto da administração quanto do contratado, que a gente vai chamar de força maior e caso fortuito. Um outro caso é a interferência imprevista. O que é isso? São situações que já existiam antes da celebração do contrato, mas elas só foram se tornar conhecidas após a sua celebração. Olha só, eu trouxe um exemplo para você. Imagina uma grande construção em um terreno que se acreditava ser seguro, mas depois descobriu-se que era um terreno frágil. Deixa eu corrigir aqui. Um terreno frágil, um terreno pantanoso. Por falha nos estudos ou ausência de estudos, enfim, não identificou uma falha naquele terreno, ou identificou que o terreno, em tese, era resistente, era seguro, mas depois que começaram a fazer as escavações, começaram a verificar, viu que não era nada daquilo, ou era uma rocha muito resistente que altera totalmente o projeto, enfim. São situações que já existiam, já estavam lá, mas elas só foram descobertas depois do contrato. Continuando, aqui nós temos o fato da administração e o fato do príncipe.
E aqui que as bancas gostam de cobrar principalmente a diferença dos dois, fato da administração e fato do príncipe. O que é o fato da administração? São ações da própria administração, mas que causam diretamente um desequilíbrio contratual. Então, são comportamentos por parte da administração que afetam diretamente o contrato. São ações que incidem no objeto do contrato. Ao contrário do fato do príncipe. O fato do príncipe são ações também praticadas por parte da administração, mas elas são externas, alheias ao contrato, que a afetam indiretamente. Exemplo. Suponha lá que tem um terreno que vai fazer uma construção. A administração precisa liberar esse terreno. É competência dela fazer a liberação do terreno. Só que ela não libera. E aí, o que o contratado vai fazer? Nada, ele não consegue fazer nada, ele está de mão atada. Por quê? Porque é uma ação da administração, ou melhor, uma omissão, em que ela deveria liberar aquele terreno para que o objeto contratual seja executado. E ela não libera. Isso é um fato da administração. Ela está agindo, que está afetando diretamente o contrato. Fato do príncipe. O fato do príncipe é uma situação externa ao contrato. Exemplo, majoração de algum imposto. A majoração de um imposto, ela afeta o Brasil como um todo, supondo que seja aí um imposto federal, né? Ela vai afetar tudo de modo geral, mas também vai afetar o contrato, só que de forma reflexa, de forma indireta. Não vai se aumentar, majorar aquele imposto só para incidir naquele contrato. Não, vai incidir no Brasil inteiro. Então essa é a diferença dos dois, tá? Bom, tem uma situação bem específica aqui que eu ainda não vi ser cobrado em prova, da Maria Silva de Pietro, que diz o seguinte: o fato do príncipe, ele só vai se aplicar se a autoridade responsável pelo fato do príncipe for da mesma esfera do governo em que celebrou o contrato. Seria tipo assim, suponha que eu tenho um contrato com a União, né, uma licitação federal. Um dos exemplos de impostos federais é o imposto de importação. Temos o imposto de exportação, o imposto de renda, enfim. Vamos pegar aqui o exemplo de importação. Suponha que tenha ocorrido uma majoração do imposto de importação nos termos da lei. E aí isso afetou o equilíbrio do contrato. Beleza. E o contrato é federal. Então tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro? Tem, sem problema nenhum. Agora suponha esse mesmo contrato federal com a União, só que houve uma majoração do ICMS, que é um imposto estadual, e está afetando o contrato. Só que qual é o problema? O ICMS ele é de competência de Estado. O contrato é da União, é federal. E é exatamente isso que diz o entendimento doutrinário da de Pietro. E nesse caso, não vai caber o fato do príncipe. Por quê? Porque o ICMS não é de competência da União, não é do mesmo ente do contrato. Beleza! Então está aqui o fato do príncipe, o exemplo que eu já comentei, aumento de carga tributária de um determinado insumo. Isso aqui é um exemplo que mais cai em prova. E por fim, outros fatos que são imprevisíveis ou até previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Aqui seria uma possibilidade de administração colocar de exemplos, ou melhor, de rol exemplificativo. E só precisa saber disso daqui, tá? Vamos ver então como isso é cobrado em prova? Banca Exaf, questão de 2004. Olha só essa questão bem antiga, né? Da CGU. Vamos lá. Conforme a doutrina majoritária, em relação à alteração dos contratos administrativos, a modificação das condições contratuais promovidas pelo poder público contratante unilateralmente, incidindo diretamente sobre o objeto contratado e provocando o seu desequilíbrio econômico, denomina-se, observa que está afetando diretamente o contrato e é uma ação promovida pelo poder público, ou seja, pela própria administração. Nesse caso, nós dizemos que se trata de um fato ou melhor, já ia ler errado, fato da administração. Resposta na letra D.
Próxima questão. Nos termos da Lei 14.133, constitui motivo de rescisão do contrato a não liberação por parte da administração de área local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes materiais naturais especificadas no projeto, o que configuraria fato da administração. Excelente questão, uma questão até para promotor de justiça de alto nível. É o exemplo que eu te dei do terreno, que tem um terreno que deveria ser, que é o objeto do contrato para executar uma obra, por exemplo, e a administração não liberou aquele terreno. O que o contratado vai fazer? Nada, não tem o que ele fazer, ele tem que esperar. E isso está afetando diretamente o contrato. Show de bola! Mais uma. O fato do príncipe como causa justificadora da inexecução de um contrato distingue-se do fato da administração, pois este fato da administração se relaciona diretamente com o contrato, enquanto aquele só reflexamente repercute sobre o contrato. Para mim, essa é a melhor questão que eu já vi em toda a minha vida, e olha que eu já fiz mais de 200 mil questões, 40 mil de direito administrativo, mas essa, para mim, é a melhor questão que diferencia fato da administração de fato do príncipe. Perfeita, excelente questão. Mais uma, no que se refere aos contratos, julgue o item. A teoria do fato do príncipe, que tem como pressuposto a área administrativa, é aplicável quando o Estado contratante, mediante ato ilícito, modifica as condições do contrato, provocando prejuízo ao contratado. Questão erradíssima, né, por vários motivos. Primeiro, não é por ato ilícito, tá? Eu dei o exemplo da majoração de um imposto. E majoração de um imposto não tem nada de ato ilícito. Nos termos da lei, tá tudo beleza. E a outra é quando ele modifica as condições do contrato. Não. O fato do príncipe não atua diretamente no contrato. Ele atua alheio, fora do contrato, mas que repercute no contrato. Então, errada. Mais uma. Uma das causas justificadoras da inexecução do contrato administrativo denomina-se fato do príncipe. Dentre os exemplos a seguir, constitui fato do príncipe. Se vier uma questão, já pega essa dica, se vier uma questão que cobre fato do príncipe, procure por aumento de imposto. Procura. Se você encontrar essa alternativa, pode marcar. Vamos lá. Letra A. A criação de um tributo, que incida sobre as matérias-primas necessárias ao cumprimento do contrato. Essa aqui já está com cara de gabarito, né, gente? Olha só, letra B. A omissão da administração em providenciar a desapropriação necessária para a realização de obra. Não, isso aqui é fato da administração. Letra C. Atraso superior a 90 dias de pagamento devido pela administração. Fato da administração. A administração está atrasando o pagamento. Letra D. Inundação imprevisível que cubra o local da obra. Não, isso daqui pode ser uma força maior, um caso fortuito, ou uma situação imprevisível. Letra E. Greve que paralise a fabricação de um produto que dependa da execução do contrato. Isso daqui seria força maior ou caso fortuito, decorrente de ação humana. Portanto, resposta aqui na letra A. Falou o fato do príncipe, procura tributo ou imposto. CESP. Estará presente a figura do fato do príncipe na situação em que, após a celebração do contrato para execução de uma obra, o contratado descubra que o terreno onde se realizaria não foram previamente desapropriados pela administração, como deveria ter sido. Errado, não se configura fato do príncipe. Nesse caso, como a própria administração não liberou, seria fato da administração, porque atua diretamente no contrato. Veja que é muito simples a diferença dos dois, né? Mais uma questão. A recomposição ou revisão de preços visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Garantida constitucionalmente, aplica-se no caso de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
Ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando-se alha econômica extraordinária e extracontratual. Perfeito. Extraordinária, porque era algo fora do previsível. E por que extracontratual? Porque acontece fora do contrato. Questão excelente, boa também para revisão. E tem mais uma questãozinha aqui para a gente revisar. Como exemplo de prerrogativa ou poder exorbitante da administração pública, a administração pode alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos, mesmo sem a prévia concordância do contratado. Negativo, acabamos de ver que o reestabelecimento de equilíbrio econômico tem que ser feito por concordância do contratado. Se fosse assim, gente, a administração iria alterar a margem de lucro do contratado livremente. E aí é maluquice, né? Quem em sã consciência entraria numa licitação sabendo que a administração pode alterar a tua própria margem de lucro? É um absurdo. Questão errada. Mais uma. Ops, acabei baixando demais. O regime jurídico dos contratos administrativos concede à administração o direito de poder modificar unilateralmente as cláusulas econômico-financeiras, errado, dos contratos administrativos, errado, para melhor adequação do interesse comum. Não. Cláusula econômico-financeira tem que ser alterada por concordância das partes. Julgue o próximo item. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos podem ser alteradas de forma unilateral pela administração. Falso, não pode. Tem que ter concordância do contratado. Mais uma, julgue o item. As chamadas cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos podem ser alteradas sem a prévia concordância do contratado. Errado. Não vou mais continuar a ler, gente. Pelo amor de Deus. Tu já sabe que isso está errado. Show de bola, beleza. Então é isso. Deixa eu voltar de novo. A teoria da imprevisão que a gente acabou de estudar se resume a isso, beleza? Bom, então eu espero que você tenha gostado. Revise esse assunto, ele é muito cobrado, cai bastante em prova. E nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!